Recentemente, fiz alguns vídeos sobre coisas estúpidas que protestantes e católicos dizem uns aos outros, e houve um ponto em particular que destaquei e que chamou muita atenção nos comentários, que foi a ideia de que os católicos rezam para a bem-aventurada Virgem Maria e para os santos, e como diz a acusação, isso seria uma forma de idolatria, adivinhação ou algo do tipo. E embora eu tenha feito alguns comentários rápidos naquele vídeo, dado o quanto esse assunto chamou atenção, achei que deveria dedicar um pouco mais de tempo e nuance a esse tema. E é por isso que estou fazendo este vídeo. Para contextualizar, vou repetir uma das coisas que disse no vídeo anterior, que é: os católicos não adoram os santos, mas nós rezamos para eles, e embora a adoração sempre inclua oração, nem toda oração é uma forma de adoração. Da mesma forma, todo canto envolve o uso da sua voz, mas nem todo uso da sua voz é uma forma de canto. Oração simplesmente significa comunicação e etimologicamente, e em formas mais antigas do inglês, as pessoas usavam essa palavra de maneira coloquial o tempo todo. Elas poderiam dizer algo como: peço-te ali, podes consertar a ferradura do meu cavalo, ou seja lá como isso se chama. Como católicos, nós nos comunicamos com os santos e buscamos a intercessão deles. Agora, mesmo que isso não seja adoração, ainda é ruim o suficiente aos olhos de muitos protestantes, pelo menos pelo que me disseram, porque isso é visto como buscar um intermediário ou mediador, além de Jesus, ou simplesmente comunicar-se com os mortos, ambos proibidos nas Escrituras. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só mediador, entre Deus e a humanidade. Perceba que diz humanidade como um corpo plural, não Deus e você, mas Deus e a humanidade. Enfim. E então diz que esse é Jesus é esse mediador. Então, o que nós, católicos malucos, estamos fazendo tentando? Chegar a Deus por meio daqueles que já partiram para a vida após a morte, como se estivéssemos tentando evitar passar por Jesus. A primeira coisa que precisamos fazer para colocar esse tema em seu devido contexto é prestar atenção ao fato de que a fé cristã não é uma piedade individualista. Não se trata apenas de você e Deus. O versículo que acabei de citar diz: Deus e a humanidade, sendo a humanidade um corpo plural, de pessoas, obviamente. Nossa vocação para sermos discípulos de Jesus está sempre e diretamente ligada ao nosso chamado para amar o próximo, como a nós mesmos, e viver em comunidade uns com os outros, como membros do corpo de Cristo. Quando Jesus é questionado sobre como resumir todo o seu ensinamento moral, toda a lei, ele diz que devemos amar a Deus com toda a nossa força e todo o nosso coração, e que a segunda coisa, que é semelhante à primeira, é amar o próximo, ou como a nós mesmos. A pregação de Jesus dedicou uma atenção considerável a como tratamos uns aos outros, e frequentemente relacionava isso à nossa salvação. Ser um seguidor de Jesus significa participar da vida de sua igreja, sobre a qual as Escrituras falam de forma consistentemente muito positiva, apesar de, por algum motivo estranho, muitos protestantes que já ouvi tenderem a menosprezar. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Condenar e atirar pedras na igreja significa que você está atirando pedras no corpo de Cristo. Em outro momento, ela é chamada de sua noiva, sua amada noiva, e em outro é chamada de pilar e fundamento da verdade. E é fácil entender por que essa ênfase existe. Estar em comunidade nos dá muitas oportunidades de aprender a amar os outros da maneira como Deus nos ama, para que possamos nos tornar mais parecidos com Ele na prática. Se não conseguimos aprender a demonstrar amor pelas pessoas que estão bem na nossa frente, como podemos dizer que amamos a Deus, que não está bem diante dos nossos olhos? Uma das formas de amarmos uns aos outros é incentivando a piedade uns dos outros e orando uns pelos outros. Tiago 5,16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Jesus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele estará ali, entre eles. Em outras palavras, a eficácia de uma oração feita em conjunto, com vários corações e mentes, tem muito mais chance de chamar a atenção dele. Portanto, é claramente importante para Jesus e para a Bíblia que oremos em comunidade, como um corpo, e que façamos isso uns pelos outros. Mas espere, isso significa que estamos tentando contornar Jesus como nosso único mediador? Quando peço aos meus amigos cristãos que orem por mim, isso significa que estou introduzindo outro mediador, além de Cristo, e em competição com ele? Claro que não. Por quê? Porque essas pessoas são membros do seu corpo, e esse corpo leva a cabeça, que é Cristo. Segundo Coríntios 5:20. Diz que nós, como igreja, somos embaixadores de Cristo. Nós o representamos e representamos sua encarnação para o mundo e uns aos outros em todas as gerações. Recorrer uns aos outros em busca de apoio espiritual não é uma forma de contornar a mediação de Cristo.
Não estamos buscando um canal diferente, estamos subindo na cadeia de comando que eventualmente leva até ele. Não há nada de incompatível em pedir esse tipo de apoio a outros, de cristãos que fazem parte do seu corpo, e é exatamente isso que fazemos quando rezamos aos santos no céu, com uma diferença: eles estão no céu, e como membros do corpo de Cristo, estão ainda mais próximos dele. Não devemos rezar para os mortos, de acordo com a Bíblia. Bem, essa é a questão. Aqueles que morreram em Cristo não estão mortos, eles estão vivos em seu reino. Mesmo os patriarcas anteriores à sua morte e ressurreição, segundo ele, não seriam considerados mortos de acordo com essa linguagem. Eu estava discutindo isso com um protestante que criticava os católicos por esse motivo, dizendo: nós comungamos com os mortos. Então eu perguntei a ele: Abraão, Isaque e Jacó estão mortos? E Moisés e Elias, eles estão mortos? E ele respondeu: sim, mortos como prego de caixão. E nesse momento, eu citei Marcos 12, 26, 27 para ele, onde está escrito: quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, no trecho da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Portanto, Deus se refere a si mesmo como o Deus dos vivos, ao mencionar Abraão, Isaque e Jacó. E quanto a Moisés e Elias, bem, ambos apareceram a Jesus na transfiguração. Jesus se comunicou com aqueles que já partiram, então não pode haver uma proibição absoluta e geral de se comunicar com os mortos, como se isso fosse um pecado, porque se fosse, então seria um pecado que o próprio Jesus cometeu. Então, obviamente, existe uma forma de comunicação com aqueles que já partiram que não é apenas permitida, mas também boa. Mas então surge a questão: como sabemos qual é qual? A distinção está em rezar apenas para aqueles que permanecem vivos no reino de Deus, ou seja, aqueles que estão no céu. Mas, novamente, isso levanta outra questão, que é: como sabemos quem está no céu? Bem, a igreja primitiva tinha uma fórmula bastante simples e fácil de entender para isso. Qualquer pessoa que tivesse sido martirizada por sua fé. Apocalipse 6, 9 e 11. Retrata os mártires no céu, clamando por justiça, mas é claro, eles não são os únicos. Então, para saber quem mais está no céu com quem podemos nos comunicar e pedir intercessão, recorremos ao julgamento da igreja. Por quê? Porque Jesus nos disse que a igreja tem sua autoridade divina. Em Mateus 16, 18, 19, Jesus deu aos apóstolos, e especialmente a Pedro, as chaves do reino dos céus para que eles pudessem ligar e desligar na terra e no céu. E eu não sei por que as pessoas passam por cima desse versículo, como se fosse insignificante. Pense nisso. As chaves do reino dos céus e a autoridade de comprometer o próprio céu por meio de seu ensinamento, seu reino, suas chaves. Eles têm o poder e a autoridade para destrancar o seu reino. Nunca ouvi o pastor Rick, lá da Igreja Batista local, falar sobre sua unção dessa forma. Somente a Igreja Católica fala sobre autoridade apostólica e papal dessa maneira. Ele também lhes deu a autoridade para perdoar pecados em João 23, o que todos que estão ouvindo sabem que era uma autoridade exclusiva de Deus. E em Mateus 18, 17, Jesus designa a igreja como a instância final de apelação, em disputas entre irmãos. Ele não disse: quando vocês não conseguirem concordar em algo, simplesmente peguem suas Bíblias e comecem a citar versículos uns para os outros até que um de vocês desista. Ele disse: conte à igreja, e se o seu irmão ainda assim não quiser te ouvir nesse momento, então ele é anátema, ele está excomungado. Então, por essa autoridade que foi dada, a igreja faz uma investigação sobre aquelas almas que viveram vidas admiráveis, santas e veneráveis para ver se de fato elas estão beatificadas na presença de Deus na vida após a morte. E uma das formas de testar isso é verificando se houve algum milagre realizado por aqueles que pediram a intercessão dessas pessoas. Aliás, demônios não podem fazer isso. Demônios não podem restaurar a saúde, porque eles não conseguem criar vida do nada, não conseguem criar vida onde há morte, né? E há inúmeros casos documentados de milagres testemunhados por meio da intercessão dos santos, inclusive em nossos tempos modernos. E não estou falando de pessoas que caíram no chão porque algum televangelista soprou um beijo para elas ou algo do tipo. Estou falando de pessoas que estavam sob cuidados médicos profissionais, supervisionados, e que foram dramaticamente, de forma súbita e inexplicável, curadas para o espanto e muitas vezes conversão de seus próprios médicos. E eu poderia passar um vídeo inteiro documentando exemplos disso para você, mas vou apenas abordar dois. Vou destacar dois deles para você, que surgiram durante o processo de canonização de João Paulo, né? O Papa João Paulo II, que agora é santo.
Estes são os milagres que confirmam que ele é um santo, capaz de interceder em nosso favor. O primeiro milagre envolveu uma freira francesa chamada Irmã Marie-Pierre, que foi diagnosticada com a doença de Parkinson, a mesma doença que acometeu João Paulo II até sua quase morte. E Parkinson é incurável. Aliás, então, após o diagnóstico, os sintomas dela continuaram a progredir, de forma bastante severa, até chegar ao ponto em que ela tinha dificuldade para andar e escrever, e pôs seu braço esquerdo. Estava tão debilitado que simplesmente pendia ao lado do corpo. No dia em que ela decidiu rezar para o falecido Papa João Paulo II, ela disse que havia se tornado completamente incapacitada e que teria que renunciar ao seu cargo. Como parte de seu serviço à igreja. Mas no dia seguinte, após ela rezar, ela acordou completamente curada. E profissionais de saúde concordaram que sua recuperação era cientificamente inexplicável, se não impossível. E você pode procurá-la e ver vídeos dela dando entrevistas depois do ocorrido, onde não há nenhum sinal da doença. O segundo milagre, ACP, envolveu uma mulher chamada Lori Beth Mora Diaz, que sofreu um aneurisma cerebral grave, que os médicos tentaram tratar primeiro fazendo exames e depois operando, mas ao abrirem perceberam que era inoperável e irreparável. E além disso, terminal. Eles disseram a ela que, depois disso, ela teria apenas 1 mês de vida. Depois disso, ela ficou confinada à cama e conseguiu assistir à cerimônia de beatificação do Papa João Paulo II. E foi nesse momento que ela decidiu pedir a intercessão dele. Quando adormeceu mais tarde, foi acordada pela voz dele dizendo: "Levante-se, não tenha medo." Ela se levantou da cama pela primeira vez em muito tempo desde o diagnóstico e disse à família que se sentia completamente bem. Seus médicos cuidadores foram fazer outro exame e nesse momento não conseguiram encontrar o aneurisma. Ele havia desaparecido completamente, o que deixou seus médicos e neurologistas totalmente perplexos. Eles posteriormente testemunharam que a cura instantânea dela também era cientificamente inexplicável. Todo santo moderno passa por esse tipo de escrutínio, o que me leva a uma pergunta e a um desafio que quero propor a você. Você realmente acha que Deus concederia esse tipo de milagre e essas curas que só Ele pode realizar àqueles que participam de adivinhação e superstição? Eu desafio você a realmente refletir sobre isso e a analisar a lista das muitas pessoas que foram recentemente canonizadas nos tempos modernos, para conhecer todas as histórias e milagres relacionados a elas. Ok, então, mesmo que tudo isso seja verdade, será que realmente precisamos criar estátuas e ícones, nos curvar diante deles e até mesmo beijá-los? Certamente isso é idolatria ou imagens proibidas. Bem, toda imagem, mesmo imagem religiosa, é considerada imagem proibida segundo os 10 mandamentos, e nós sabemos disso porque, logo após dar-lhes a aliança, Deus os ordenou e instruiu na construção da Arca da Aliança. Ele disse que ela precisava ser projetada com anjos de asas douradas, estendendo-se um ao outro sobre a tampa. O objetivo desse mandamento é que não devemos adorar ou venerar outros deuses. Mas no caso dos santos, não estamos fazendo isso. Estamos venerando aqueles que são profundamente membros do corpo de Cristo. Não estamos venerando estátuas e imagens mais do que se eu beijasse uma foto da minha esposa e filhos, estaria fazendo isso porque quero demonstrar afeto pelo papel em que está impressa. Em vez disso, estou demonstrando afeto pelo que a imagem representa. E se existem santos no céu, para o que há ampla documentação e até evidências analisadas cientificamente, então faz sentido que possamos honrá-los com nosso afeto, por meio de imagens deles, considerando que essas imagens representam o corpo de Cristo e sua comunhão dos santos. Por fim, essa era uma prática bem estabelecida da igreja desde os primeiros dias, como atestam os padres da igreja. Não vou citar cada um deles aqui, mas vou deixar um link na descrição que detalha vários para você. Ei, obrigado por assistir. O motivo pelo qual posso continuar fazendo conteúdos como este é graças ao generoso apoio dos meus espectadores. Se você puder apoiar o trabalho que estou fazendo, há algumas maneiras de fazer isso. Doando pelo meu site ou entrando para a minha comunidade online, The Reinforcements. Ambas as opções podem ser feitas acessando brianholdsworth.ca. O .ca porque é assim que usamos a internet no Canadá. E claro, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Mais uma vez, obrigado por assistir.